Em 2014, Vladimir Putin anexou a península ucraniana da Crimeia em uma operação sem grandes dificuldades para o seu exército. De lá para cá, o presidente russo teve tempo de melhorar as suas forças militares, minimizar os efeitos das sanções recebidas pela anexação e se preparar para novas sanções que ele já esperava receber em caso de uma nova invasão. E Putin tinha motivos para acreditar que uma nova invasão na Ucrânia seria tão fácil quanto a primeira. A vitoriosa atuação do exército russo na guerra da Síria, a superioridade numérica de seu exército e a crença de que os ucranianos se renderiam facilmente fizeram com que praticamente o mundo todo, além de Putin, acreditasse que a vitória seria rápida. Mas se tudo parecia tão favorável, por que a Rússia ainda não ganhou a guerra? Quais foram os erros cometidos por Putin e que estão fazendo com que a guerra supere os 20 dias de conflito? Se você quer saber quais foram esses erros, assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. E se você quer ampliar o seu conhecimento militar, conhecendo mais sobre armas, guerras e estratégias, conheça o nosso novo canal Conhecimento Militar. O link estará no primeiro comentário. A guerra que estamos acompanhando entre Rússia e Ucrânia começou oficialmente no dia 24 de fevereiro. Porém, os movimentos começaram bem antes. Em abril de 2021, Putin começou a posicionar tropas russas na fronteira da Ucrânia e em 10 meses já eram quase 200 mil soldados na região. O último movimento feito por Putin antes de iniciar a guerra foi reconhecer, por meio de um decreto, a independência das regiões de Donetsk e Lugansk. No dia seguinte à assinatura do decreto, Putin enviou suas tropas para a região com a ordem para que seu exército atuasse na manutenção da paz. Porém, as estratégias já estavam traçadas e contemplavam mais do que atuar nas regiões separatistas. Putin já estava preparado para a guerra e acreditava que o conflito poderia ser resolvido em poucos dias, podendo, no melhor dos cenários, se acabar em poucas horas. O presidente russo acreditava que suas tropas poderiam marchar até a capital ucraniana, Kiev, tomar o poder e que, na sequência, todo o país se renderia. E o histórico de Vladimir Putin, em seus mais de 20 anos de poder na Rússia, joga a seu favor. Putin foi vitorioso na guerra com a Geórgia em 2008, ganhou o conflito na Síria, além do próprio conflito na Ucrânia em 2014. Putin também teve importantes atuações em conflitos regionais no leste europeu e na África. Essas vitórias e a superioridade numérica podem ter enganado a Putin e o levado a cometer o maior erro da sua trajetória até o momento. O primeiro erro do presidente russo pode ter sido seu isolamento. As imagens que vemos das reuniões do presidente geralmente mostram ele afastado de todo o resto dos participantes. Apesar de algumas exceções, como quando recebeu o presidente Jair Bolsonaro, quase sempre nos encontros de Putin ele está separado por uma longa mesa ou por um grande espaço entre ele e os demais interlocutores. E apesar dessa distância parecer simbólica, na verdade ela representa bem o isolamento de Putin, que há alguns meses escuta apenas os seus assessores mais próximos, que são chamados de Siloviki, um grupo de políticos que, assim como o presidente da Rússia, são oriundos do serviço militar russo, principalmente ex-colegas de Putin nos seus tempos de agente da KGB. Com os demais assessores, Putin demonstra desprezo e, de acordo com alguns vídeos divulgados nas últimas semanas, ele intimida e humilha os colaboradores que não concordam com ele. O segundo erro de Vladimir Putin, talvez até em decorrência de seu isolamento, foi imaginar que as principais potências mundiais fossem se posicionar contra a Rússia, porém sem necessariamente ajudar a Ucrânia. Putin foi capaz de imaginar os países da OTAN e seus aliados impondo sanções à Rússia, como já havia acontecido em 2014, porém não imaginava medidas mais duras como a retirada dos principais bancos russos do sistema SWIFT, o congelamento das reservas russas depositadas no exterior e até o fechamento do espaço aéreo para aviões russos.
Putin também não contava que a OTAN enviasse armas para ajudar a Ucrânia, até porque, como esperavam um combate rápido, não existiria tempo suficiente para a chegada de ajuda em grande escala. Na medida em que a guerra se prolonga, os erros de Vladimir Putin se tornam ainda mais claros. E o seu terceiro erro foi subestimar o exército ucraniano e a vontade dos ucranianos de defenderem seu país. Durante muito tempo, o exército ucraniano foi um exército mal treinado, com equipamentos defasados e corroído pela corrupção. Porém, depois do conflito com a Rússia em 2014, o exército ucraniano se modernizou e, com o armamento recebido de outros países, passou a ter maiores possibilidades para enfrentar as invasões. Além disso, Putin também foi vítima de sua própria narrativa sobre o povo ucraniano. Acreditando que os dois povos são um só, ele imaginava que os soldados russos seriam recebidos como libertadores do povo ucraniano. Porém, a situação encontrada foi bem diferente. E Putin também subestimou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acreditando que ele fugiria ou se renderia facilmente. Porém, Zelensky permaneceu em Kiev, incentivando o povo a defender seu país. Para atingir o objetivo de conquistar rapidamente a Ucrânia e acabar com o governo considerado pró-Ocidente, o exército russo tentou tomar logo no primeiro dia o aeroporto de Gostomel, que fica próximo à cidade de Kiev. Para esse ataque, as tropas foram transportadas por helicópteros e, após conquistarem o aeroporto, elas deveriam avançar por terra para conquistar Kiev e tirar do poder o presidente ucraniano. Simultaneamente, tropas terrestres cercaram as principais cidades para tomá-las assim que houvesse a rendição de Kiev. O exército ucraniano, subestimado por Putin, conseguiu resistir e evitou que os russos chegassem até Kiev, atrapalhando todas as estratégias russas. E como geralmente um erro leva a outro, subestimar a capacidade de resistência ucraniana fez com que o exército russo não estivesse preparado para um conflito tão longo. Em uma sucessão de erros, é difícil apontar o maior, mas não estar preparado para o combate longo é sem dúvida o que está custando mais caro à Rússia, tanto no campo de batalha quanto para a sua economia. No decorrer da guerra, começaram a aparecer os problemas de logística do exército russo e até mesmo a má qualidade de alguns componentes de seus equipamentos. Muitos tanques e veículos militares foram abandonados por falta de combustível ou peças de reposição, e segundo reportagem da BBC, problemas com pneus de péssima qualidade e defeitos nos rádios comunicadores estavam complicando a situação do exército russo em solo ucraniano. Até mesmo o abastecimento de comida para os soldados está sendo atingido, e já foram registrados saques a supermercados feitos por soldados russos à procura de comida. Com tantos erros cometidos pelos responsáveis por planejarem as ações militares, não é estranho vermos notícias de que o moral da tropa russa está baixando e vários casos de deserções estão sendo registrados no exército russo. E ainda pior que as deserções, o número de baixas também afeta a Rússia. Apesar da dificuldade de confirmar os números, algumas reportagens indicam que mais de 4.000 soldados russos já morreram no conflito, um número maior do que as baixas registradas pelos Estados Unidos em mais de 20 anos de guerra no Afeganistão. Mas as consequências vão muito além dos campos de batalha e o prolongamento da guerra está afetando a economia russa muito além do que era esperado por Putin. Sem contar o prejuízo causado pelas sanções, o custo da guerra já ultrapassa os 7 bilhões de dólares, e essa cifra tende a crescer exponencialmente caso o conflito dure muito mais tempo. A mudança de estratégia durante uma guerra é algo normal, porém no caso da Rússia, na tentativa de corrigir seus erros, outros acabaram sendo cometidos. Diante da dificuldade de conquistar Kiev, Putin ordenou uma operação precisa e cirúrgica que deveria ser realizada por mercenários russos. Cerca de 400 mercenários foram enviados a Kiev com a missão de assassinar o presidente ucraniano. Porém, o plano não teve êxito e as tentativas de assassinar Zelensky foram evitadas pelo exército ucraniano. Com mais essa falha, que podemos chamar de plano B, foi necessário partir para o plano C.
E em mais uma tentativa de resolver o conflito o quanto antes, a Rússia passou a atacar com o uso intensivo de sua artilharia. As cidades ucranianas estão sendo bombardeadas, inclusive com bombas de fragmentação e termobáricas, que são extremamente destrutivas. Nem mesmo hospitais e escolas infantis estão sendo poupados. Essa é uma estratégia que a Rússia já utilizou anteriormente na Síria e que agora emprega novamente no país vizinho. Do ponto de vista militar, esse pode até ser considerado um acerto e levar a Rússia à vitória. Mas analisando quais podem ser as consequências a longo prazo para a Rússia perante a comunidade internacional, esse erro poderá repercutir por vários anos. Até o momento, mesmo com todos os erros de Putin, a OTAN e seus aliados não podem intervir militarmente, pois Putin controla o maior arsenal nuclear do planeta. As medidas adotadas até agora tentam enfraquecer a economia russa a ponto de tornar a guerra inviável e obrigar Putin a bater em retirada. E enquanto Putin persistir em seus erros e continuar isolado, seja de outros líderes mundiais ou de sua própria equipe, a guerra seguirá longe de um final. Os erros de Putin custarão muito caro à Rússia, que deverá sofrer as consequências de suas atitudes por muitos anos. E agora, como sempre, é a sua vez. Deixe nos comentários sua opinião sobre o tema e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir, abraços e até o próximo vídeo.